Ok, então a nossa próxima ministrante vai ser a Laurinda Moraes, com o título de pesquisa Modelos de Propagação Espacial de Epidemias. Laurinda, quando quiser. Ok, só vou compartilhar minha apresentação. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Ok, então, boa tarde a todos. Vou apresentar sobre a minha pesquisa, realizada no ano de 2021, sob orientação do professor Wally, com o título Modelos de Propagação Espacial de Epidemias. Aqui estão os tópicos sobre o que eu vou falar, começando pela introdução. Inúmeros modelos de propagação de epidemias já foram desenvolvidos, e todos esses modelos eles são baseados em alguma estrutura de dinâmica populacional. Eu vou citar dois desses modelos, que é o modelo de Malthus, exponencial de Malthus, onde ele supunha que a população crescia proporcionalmente ao número da população em um dado momento. Só que o que ele não levava em conta é que, à medida que a população ia crescendo, surgiam mecanismos de controle desse crescimento populacional. E o modelo logístico de Verhulst, ele levava esses parâmetros para controlar o crescimento populacional em consideração. Então, o modelo de Verhulst, ele considerava que a população crescia em função da população. Agora, nesse trabalho, eu vou apresentar sobre um estudo do modelo SR, a fim de encontrar o parâmetro determinístico de uma epidemia, que é o chamado número reprodutivo básico. E depois eu vou apresentar um gráfico da situação da Covid-19 no Brasil atual, mostrando a evolução no tempo do parâmetro de controle da epidemia, que é o chamado número efetivo de reprodução. Então, no desenvolvimento do modelo CIR, a população ela vai ser dividida em três classes, na classe suscetíveis, infectados e removíveis. A gente denota por N de T o tamanho da população em um determinado instante T, S de T os indivíduos suscetíveis, I de T os indivíduos infectados e R de T os indivíduos removíveis. No caso, aqui a gente vai considerar que os removíveis são apenas os indivíduos recuperados, mais para frente eu explico o motivo. Aqui está um fluxograma do modelo SR. A população, os indivíduos suscetíveis, quando eles contraem a doença, eles passam para a classe dos indivíduos infectados, e quando eles se recuperam, ele vai para a classe dos removíveis, ou recuperados. Inicialmente, a população, o tamanho da população, é dada pela soma dos indivíduos suscetíveis mais os indivíduos infectados. No início, não existem indivíduos recuperados. E o tamanho da população em qualquer momento, em qualquer instante T, é dado pela soma dos indivíduos suscetíveis, mais os indivíduos infectados, mais os indivíduos recuperados em determinado momento, num instante T. E nesse modelo, a gente considera que o tempo da doença ele é muito inferior à escala de nascimentos e mortes da população. E isso permite que a gente ignore as mudanças demográficas. Então, a gente supõe que N é constante. Desse modo, o total da população no início é igual ao total da população em qualquer instante T, que é igual à soma dos indivíduos suscetíveis, infectados e removíveis em um determinado instante T. A gente considera beta a taxa de contaminação da doença e a alfa a taxa com a qual os indivíduos infectados vão se recuperando. Então, o modelo proposto por Kirmaker-McCrandick é dado pelo seguinte sistema de equações diferenciais. À medida que existe um contato dos indivíduos suscetíveis com os indivíduos infectados, existe uma contaminação dada pela taxa beta. Então, os indivíduos eles vão saindo da classe dos suscetíveis a essa taxa aqui, beta SI, e vão para a classe dos infectados. E à medida que os infectados vão se recuperando a uma taxa alfa, eles saem da classe I e vão para a classe R. Como eu tenho que minha população é constante,
É fácil determinar o R. O R ele é igual ao número total da população menos a soma dos indivíduos infectados com os indivíduos removíveis, os indivíduos suscetíveis. Então, o sistema anterior, que era um sistema de 3 equações, eu posso transformar ele em um sistema de 2 equações com apenas as incógnitas S e I. E as condições iniciais desse modelo são S de 0 é igual a S0, I de 0 é igual a I0, e o N é a soma de S0 mais I0. Inicialmente, a população é composta apenas por indivíduos suscetíveis e indivíduos infectados. E é importante observar que o modelo só faz sentido se S0 e I0 forem não negativos, porque não existe uma quantidade negativa de pessoas. E caso S0 for igual a 0 ou I0 igual a 0, o sistema termina. E é impossível que o número de suscetíveis aumente. Logo, o S' ele sempre vai ser menor que 0, independente do momento. E para a gente analisar se o número de infectados está crescendo ou decrescendo em determinado momento, a gente compara as taxas de contaminação e de recuperação com o número de indivíduos suscetíveis naquele instante. Então, como eu tenho que I' é igual a beta S menos alfa multiplicado por I, a gente tem que o número de infectados, ele cresce, ou seja, o I' ele é positivo, ele é maior que 0, se o meu beta S for maior que alfa. Nesse caso, beta S sobre alfa é maior que 1. E se o número de infectados está decrescendo, ou seja, meu I' ele é negativo, ele é menor que 0, beta S tem que ser menor, é menor que alfa. Ou seja, beta S sobre alfa é menor que 1. Esse beta S sobre alfa, ele é o que determina como que está a contaminação de uma doença. Quando eu analiso para o S0, para o número de suscetíveis no momento inicial, eu tenho que esse número, beta S0 sobre alfa, é chamado de número reprodutivo básico de uma epidemia, conhecido como R0. Se o R0 ele for maior que 1, significa que o meu número de infectados está crescendo, então ele vai crescer até um determinado momento e depois ele decresce até se aproximar de 0. Porém, como no início ele está crescendo, significa que terá uma epidemia. Se o R0 for menor que 1, então o número de infectados vai decrescer, logo não terá uma epidemia. E quando eu calculo esse número para um S, diferente do número de suscetíveis no início, para um S num determinado momento, num instante T, esse número é chamado número efetivo de reprodução e é denotado por RE ou às vezes RT. E ele é definido por beta S sobre alfa e informa como está o contágio da doença em um determinado momento. Se RE for menor que 1, a taxa de variação da população de infectados é negativa, logo, o número de infectados vai decrescer. E o legal é que realmente decresça. Então, quando a gente analisa e tudo mais, se o RE estiver menor que 1, é importante, porque significa que a epidemia está relativamente controlada. Caso o RE seja maior que 1, o número de infectados está aumentando. Então, é algo mais preocupante. Aqui eu trouxe um gráfico do número efetivo de reprodução do Brasil e Minas Gerais. Eu peguei ali um painel interativo, então lá dá para calcular, para encontrar esse número também para outros estados. Aqui é de abril, esses parâmetros aqui. Então, do Brasil estava em 2 e de Minas Gerais estava 1,5, mais ou menos isso. A gente percebe que caiu, que teve umas ondinhas. A gente também percebeu no final do ano e início desse ano que teve um grande aumento nos casos de Covid aqui no Brasil. E aqui a gente pode perceber isso, que subiu bastante. Então, o RE do Brasil chegou próximo, de Minas Gerais chegou próximo ao 2,5, e o do Brasil passou um pouquinho de 2. Isso quer dizer o quê? Quando está em 2?
é como se de 100 pessoas infectadas, 200 novas infecções foram geradas. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se o RE for 0,8, significa que a cada 100 pessoas infectadas, gera 80 novas infecções. E uma coisa importante para falar desse modelo, desse gráfico aqui, é que ele foi desenvolvido por meio do modelo SRD, onde a população ela foi dividida em suscetíveis, infectados, recuperados e óbitos, ao contrário do modelo que eu apresentei, que só considerava indivíduos recuperados e não considerava óbitos. E concluindo, a análise do R0 e do RE, conjunta com outras observações, ajuda a avaliar a eficiência e a compreender também a importância dos métodos de controle. Além disso, é observando essas taxas que os epidemiologistas conseguem analisar quando é necessário aumentar as medidas para controlar um surto epidêmico e quando é possível flexibilizá-las. Sempre objetivando que o número de casos não ultrapasse a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde. E aqui estão as minhas referências. Obrigada. Obrigado, Laurinda. Parabéns pela apresentação. O espaço está aberto para comentários, perguntas. E aí, tá me ouvindo? Sim. Ó, já vou fazer o link aí, então. Ó. Na verdade, a gente a gente trabalhou com esse tema, né? Muito porque a Laurinda queria trabalhar com coisas aplicadas. Eu até falei que depois dela é muito provável que eu não vá orientar mais ninguém nesse assunto. Não porque não teve nenhum trauma, né, Laurinda? Foi porque a gente meio que queria ter estudado outras coisas e faltou um pouco de comunicação entre a gente para a gente chegar no tema. Mas foi bem bacana que a Laurinda acabou buscando informações bem interessantes aí. Eu esqueci de te pedir, Laurinda, para a gente ver o número reprodutivo, o número efetivo básico da pandemia hoje, né? Porque tem um monte de gente já flexibilizando as medidas de proteção aí, né, do Covid, o uso de máscara, essas coisas. Aí eu não sei se é fácil você mostrar aí pra gente, se é fácil você achar aí na referência. Eu imagino que deva estar muito próximo de zero, né, hoje. Eu posso procurar, essa do gráfico que eu trouxe, eu peguei ele hoje. Só que a última informação dele acho que do mês passado. Eu vou conferir aqui. Eu posso compartilhar também e mostrar. Não sei se tomaria muito tempo. Não, nós temos esse tempo destinado para as perguntas, então pode usá-lo para mostrar o gráfico. Então, aqui a data aqui, a que eu consigo colocar. É desse mês ainda, só que é mais. É do dia 13. Isso. Aí aqui eu consigo colocar um estado, e daí compara a do Brasil com a de Minas Gerais. É possível colocar de outros estados. Qual que é o menor valor aí que chegou? Tá 0,6 para Minas, 0,6 para Minas. Certamente hoje deve estar bem menor esse número, né? E Tuiutaba mesmo é uma cidade que já não tem mais... tem pouquíssimos casos, né? Tem 200 e poucos casos, se eu não me engano. E nenhum leito de UTI ocupado, nenhum leito de enfermaria, né? É interessante. Eu ia falar exatamente do link aí, do seu trabalho com o trabalho da Eduarda, né? Porque é possível fazer um mapinha bem parecido aí com o que ela faz lá, com os números reprodutivos, né? Os números efetivos de reprodução. Talvez seja possível fazer isso, já que ela já tenha o mapa certinho das coordenadas, falta inserir só esses dados aí sobre os números efetivos aí para ter uma noção da dinâmica da pandemia aí. Isso aí não precisa, isso aí ela fez de 2016 até 2021.
a pandemia começou em 2020, né? Então, daria um mapinha bem interessante, assim, de ver essa movimentação aí da Covid, né? E talvez associar a alguns fatores, né, que levaram a ter um surto em tal lugar ou outro, né? Era mais isso mesmo. E aí, Laurinda? Finalizou isso aí agora, de vez? Agora já está em outra? Sim, agora acredito que sim. Tá certo. Então, beleza, gente. Obrigado aí, viu?